Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para iniciar um novo trimestre. Para a classe dos jovens, nós estamos trazendo um tema bem interessante, que é fé e ciências, evidências que apontam para Deus. Antes de a gente começar a lição, eu queria trazer alguns pontos para você, professor, para a gente começar bem um tema tão complexo que nós vamos trabalhar durante essas 13 lições. O que é? Quando passou-se esse tema para mim, quando o Caped passou esse tema para mim, eu fiquei pensando muito sobre o que trabalhar, como trabalhar, que tipo de linguagem utilizar nessa revista, para que conseguisse ser acessível tanto para você, professor, quanto para o aluno, quando ele estivesse lendo. Alguns temas nós não conseguimos trazer uma linguagem totalmente, eu vou dizer assim, acessível, porque alguns temas eram mais complexos e precisavam ter o seu peso dentro disso. Outros nem tanto. Então, quando nós olhamos para a lição como um todo, e aqui eu dou essa introdução por ser a primeira lição, das 13 lições, a gente dividiu alguns blocos, onde nas primeiras lições a gente trata mais sobre ciências naturais. Então, além da primeira, que é a introdutória, fé e ciências, precisamos escolher. Nós temos a Bíblia e as ciências, aliados ou rivais, Big Bang ou Gênesis, qual é a verdade, criação ou evolução, pode ser ambos. E depois nós entramos em áreas mais apologéticas, que são Deus existe? Provas filosóficas e científicas. Ressurreição de Cristo. Fato histórico ou mito? Depois nós entramos em áreas que é ciência também, mas que são áreas mais separadas dessas ciências naturais, que seriam, aqui já na área de arqueologia, tesouros ocultos, descobertas arqueológicas que confirmam a Bíblia. Também temos uma lição mais histórica. História secreta, cientistas cristãos que mudaram o mundo. E aí partimos ali para temas mais específicos, que são ciência como medicina, que é a nossa 11, fé e medicina, cura divina ou ciência moderna. Temos uma lição para nós falarmos dos milagres também, milagres quebrando as regras da natureza. E na 12 nós temos mente versus cérebros, como a psicologia diz, o que a psicologia diz sobre a alma. E para finalizar, a gente tem qual o sentido da vida, a resposta entre a fé e a ciência. Esse escopo que nós escrevemos, a ideia é o quê? Nós compreendemos que a maioria dos ataques que nós recebemos como os cristãos, eles estão atribuídos geralmente ou estão relacionados às ciências naturais. Então, por isso que a gente deu um peso maior, por isso que nós demos um peso maior a essas ciências naturais nas primeiras lições. Depois, nós entramos em temas mais apologéticos, como Deus existe, a ressurreição é real, para nos trazer provas concretas de coisas que geralmente nos lançam dúvidas. E para finalizar, entramos ali em pequenas áreas da ciência, como medicina, e não pequenas no sentido de proporção, mas de temática mesmo, por ser um tema mais isolado. Entramos em cada uma delas para também demonstrarmos e mostrarmos o que a nossa fé também tem a dizer sobre isso. Essa lição foi pensada com duas propostas. Primeiro, dar subsídio aos jovens para conseguirem responder, na maioria das vezes, os questionamentos que são colocados a eles sobre a nossa fé. E segundo, também, não dar apenas uma ideia apologética de defesa, de guerrilha, mas também de um conhecimento histórico mesmo, para conhecermos mais como homens de Deus e como muitos casos durante toda a história ilustram como ciência e fé mais se conversam do que se afastam. Então essa é a ideia central. Então nós vamos entrar em temas polêmicos como, por exemplo, criação ou como Big Bang, e vamos demonstrar em que nada esses temas têm armas para derrubar a minha fé e a sua. Então, percebe que nós vamos trabalhar em dois pontos, então. Tanto no ponto apologético, dando argumentos para os nossos alunos e também para você, professor, dando argumentos para que nossa fé possa ser defendida. E também vamos entrar nesse tema, com essa linguagem acessível até, para esse conhecimento ser colocado a nós. Então essa foi a ideia central quando nós pensamos nessa construção. Quando foi lançado o Tema Mim, como eu disse no início, o foco era dar esse subsídio aos jovens, principalmente por conta das universidades, principalmente por conta de
vídeos pequenos de TikTok, de Instagram, de Reels, que trazem às vezes 5 segundos falando uma mentira ou um argumento que é muito falacioso, mas que parece ser muito verdade naquele momento. Então, dar essa linha de subsídio para os jovens, principalmente nessa era que nós estamos, em que nós temos recortes muito pequenos de redes sociais, como TikTok, como Reels, como Instagram, onde lançam, às vezes, argumentos falaciosos e mentirosos, e que ele recebe aquilo como se fosse uma verdade, porque ele está acostumado a se informar através dessas redes. Não apenas isso, como também temos a maioria dos nossos jovens ou adolescentes que irão para a sua juventude, entrando nas universidades, onde as próprias universidades estão tomadas por uma certa ideologia. Ideologia essa que contrasta muito com o que a gente entende sobre fé e Bíblia. Então nós precisamos municiá-los para que eles consigam não apenas defender na guerrilha, mas se autodefender dentro do seu coração. Eu sei que isso não é verdade, eu sei que esse vídeo que eu recebi não é verdade, eu sei que esse Reels que eu recebi não é verdade. E nós temos argumentos para isso. Nós temos argumentos para isso. Então, a primeira lição ela é uma lição introdutória que vai dar os conceitos do que é fé, os conceitos do que é ciência, e demonstrar ali que eles não são excludentes, esses conceitos. Mas o que eu quero deixar de recado durante toda a lição para você, professor, alguns momentos as lições vão ser mais teóricas e nós sempre tentamos ali deixar algo prático, outras vezes nem tanto, mas dar armas para proteção tanto da nossa alma e coração, mas quanto da nossa fé publicamente também. Porque elas são atacadas nas universidades, elas são atacadas em qualquer âmbito onde a gente vá. Então nós precisamos ter esse subsídio. Antigamente, eu costumava dizer que as autoridades elas eram muito mais respeitadas pelo seu simples falar. Então, você pode lembrar, professor, que eu não sei qual a sua idade, mas eu sou jovem, e isso já era da minha época, vamos dizer assim, que o pastor, ele falava algo e ele não precisava explicar o algo que ele disse. A palavra do pastor era autoridade em si mesma. Então ele falava algo a nós e nós recebíamos aquilo, concordando às vezes ou não, e tínhamos que executar subentendendo o quê? Que aquele era autoridade. E assim acontecia com os nossos pais. As frases padrões, professores, dos nossos pais, de, por exemplo, a nossa mãe dando uma ordem pra gente e a gente fala, não concordo, não vou fazer, você vai porque eu mando em você. Provavelmente você lembra dessa frase, que sua mãe ou seu pai te disse. O porquê dessas frases? Que a autoridade era um fim em si mesmo. Não precisava desse tipo de argumentação para explicar o porquê nós tínhamos que obedecer. Hoje precisa. Se isso é certo ou se isso é errado, isso é um outro tema. Mas hoje, na maioria das vezes, as ordens que são destituídas a nós, ou que são lançadas a nós, elas necessitam ter um embasamento por trás para que eu entenda que eu preciso cumprir aquilo. E isso está em todos os âmbitos. Então, pais estão, na maioria das vezes, perdendo até a criação dos seus filhos por não saberem dar ordem mais. Nas faculdades, o que os professores falam, muitas das vezes, agora não é um fim em si mesmo, mas ele te dá argumentos. E óbvio que o professor vai estar mais preparado do que o aluno. Então ele dá argumentos fortes sobre aquilo para te mostrar que o que você pensa está errado. Então, na nossa era, nós precisamos estar mais atentos aos argumentos, nós precisamos estar mais atentos ao que é passado a nós. E termos em nós agora defesas, muros, pilastras, pilares, para que nós consigamos não só combater, mas guardar o nosso coração. Tem um caso muito específico de um pastor reformado, não é da linha pentecostal, mas ele disse que dentro da sua experiência, ele estava fazendo mestrado em teologia, foi fazer doutorado em teologia, e ele pega um reitor, não é um reitor, ele pega um orientador que é um ateu convicto, e que o hobby dele era fazer com que pessoas que acreditavam em Deus não acreditassem mais. E aquele pós-doc, que era o orientador desse pastor, ele começou a dar livros, começou a dar artigos, começou a dar vários materiais para dizer, leia em casa. E aquele pastor, quando se deparou com aquilo, um pastor mestre já, fazendo doutorado em teologia, quando ele se deparou com aquilo, ele começou a balançar.
Ele falou, nossa, mas será? E ele falou que em determinado momento, um pastor tão experiente, com mais de 40 anos de experiência, ele foi orar e falou, será que tem alguém me ouvindo ainda? Será que tem alguém me ouvindo? Ele falou que nesse momento ele se desesperou, professor, e ligou pro orientador dele do mestrado. E o orientador do mestrado, que já tinha passado por isso, falou, o que está acontecendo? Eu estou perdendo a minha fé, esse pastor respondeu, eu estou perdendo a minha fé. E aí ele falou assim, você está perdendo a sua fé por quê? Ah, porque o meu orientador do doutorado passou esse e esse material e faz muito sentido, e esse material. Aí o orientador, usado por Deus também, pega determinados materiais que confrontavam aqueles materiais que tinham sido dados pelo orientador do mestrado, e entrega ele, tá, agora sobre aquele você lê esse, sobre aquele você lê esse, sobre aquele você lê esse. E a partir disso, quando ele chega em casa e começa a se debruçar nos materiais que confrontavam diretamente aqueles que ele recebeu, ele foi se acalmando. A ideia de fé dele foi voltando, e aquilo foi se tornando mais real para ele. O que eu quero dizer com isso? Um pastor de 40 anos, verdadeiro, homem de Deus, se abalou com o material que deram para ele. O seu jovem está sujeito a isso. Você não sabe qual que é o tamanho do argumento que utilizaram contra ele para abalar a fé dele. Então nós, assim como o orientador do mestrado mostrou a esse pastor, nós sim temos argumentos e sim nós temos materiais para não só combater, mas como mostrar a nossa visão. E demonstrar, e aí eu vou mostrar aqui para vocês no tópico de fé, que a fé não é algo abstrato. Que a fé não é algo que nós não temos, é uma coisa assim, não. A fé é só algo metafísico. A fé, ela pode não ser palpável, mas ela é um método de vida. E nesse método de vida que nós utilizamos, uma pessoa de fé, ela começa a articular na sua vida defesas para essa fé. E isso é muito importante para nós. Então é isso que nós vamos fazer durante toda essa revista. Na primeira lição, nós temos então o tópico fé e ciência. Precisamos escolher. O texto base é Colossenses 1, do 15 ao 16, que eu não preciso ler com vocês, mas é aquele famoso hino de Paulo, ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação. E aqui nós vamos trazer 4 tópicos para a revista, que é nossa fé, a ciência, o papel da fé na ciência, e nem sempre o seu professor está certo. Como é uma lição introdutória, você pode observar aí na sua revista que ela é muito autodidática mesmo. Então depois você dá uma olhadinha mais a fundo. Eu vou trazer alguns pontos aqui para nós, pontos gerais, tá? Primeiramente sobre a fé, é o que eu estava falando agora na introdução. Tem uma frase que está aí na sua revista, do livro Inteligência Humilhada de Jonas Madureira, que ele vai dizer assim, ó, a fé não precisa morrer, só precisa pensar. Por que essa frase é importante? Porque você pode simplesmente ler o versículo de Hebreus 11:1, que é o padrão do que é fé. E ali a gente geralmente responde que aquilo é uma síntese do que é fé, ou é uma resposta muito rápida do que é a fé. E quando nós vamos trazer isso para a nossa vida, professores, a fé ela não funciona como se fosse uma resposta rápida. A fé ela nos traz a vida prática do dia a dia, ela nos traz uma metodologia de viver. Alguns vão chamar isso, um conjunto de ideais, de cosmovisão cristã. Tudo bem. Mas nos traz uma metodologia de viver e que nessa metodologia de viver nós agimos de formas totalmente diferentes do que uma pessoa sem fé. A teologia sistemática ela vai trazer a nós, e eu não sou muito fã dessas categorizações em relação aos conceitos bíblicos, mas eu entendo que é uma ideia de nós conseguirmos compreender melhor. Ela vai trazer alguns tipos de fé. Ela vai trazer fé natural, fé salvífica, e ela vai dividir a fé em várias caixinhas, porque é isso que ela está sistematizando o nosso entendimento, para nós entendermos melhor. Assim como se faz em outras áreas da Bíblia também. Quando nós vamos para a teologia bíblica não trabalha assim.
Ela trabalha uma ideia de olhar a história corrida da Bíblia Sagrada e demonstrando e entendendo para nós, cada ponto dela, o que elas se conectam. Então ela não precisa fazer essas categorizações. Então eu também não vou fazer essa categorização sobre o que é fé. Não, nós estamos falando de fé salvífica, não, nós estamos falando de fé natural. Não vou fazer essas categorizações. O que eu quero trazer para vocês é, o sentido geral de fé é algo que molda quem nós somos. O sentido geral de fé é algo que molda os nossos pensamentos, molda nossas atitudes e molda tudo que nós pensamos e falamos. Tudo como nós existimos, assim como Paulo vai dizer. Respiramos e existimos. Por quê? Porque a partir do momento que você se entrega à fé em Jesus Cristo, ela é uma fé operante dentro de nós. E essa fé operante dentro de nós traz a mim e a você um novo modo de viver. Então, a partir disso, com a fé em Jesus, você não fala como você falava antes. Você não pensa como você pensava antes. Você não age como você agia antes. Pelo contrário, você mata quem você era antes e você nasce para uma nova vida de quem você vai ser a partir dessa fé em Jesus. Porque você lembra? A graça nos trouxe a salvação por meio do quê? Da fé. Então, quando nós olhamos o conceito de fé e quando nós vamos contrastar isso com a ciência, nós não estamos olhando nenhum conceito metafísico. Nenhum conceito, não, a fé crê em algo que a gente não vê. A fé crê em algo que a gente não toca. A fé crê em algo que a gente não sente, que a gente sente, mas não consegue observar. Não é isso que nós vamos trabalhar nesse confronto com a ideia de ciência. O que nós vamos trabalhar é o quê? A fé é algo que nos molda como cristãos. E a ciência não tem o poder de atacar essa fé que nos faz outra pessoa. A ciência não tem armas o suficiente para nos atacar de acordo com o que nós nos tornamos a partir dessa fé. E, para falar a verdade, e nós vamos ver durante a revista, ela nem tem esse propósito. O propósito de atacar a fé através da ciência é mais sobre quem utiliza a ciência do que sobre a ciência em si. Então esse é um conceito básico sobre fé para nós conseguirmos compreender de que nós não vamos falar sobre algo abstrato, e sim sobre algo que molda nós, seres humanos, filhos de Deus, como novas pessoas. Assim como Jonas Madureira também escreve, está na sua revista, não se trata da morte da fé nem da morte da razão, mas da fé que busca compreensão e reconhece o papel importantíssimo da razão na busca pelo conhecimento de Deus. Então nós vamos entender que elas não vão se excluir, elas vão se complementar. E isso nós vamos colocar mais para frente. Uma delas tem um peso maior, que é a nossa fé. É a palavra de Deus. Mas ela não está em confronto com o lado de cá. Mas ela pode estar em confronto, sim, com o que fazem com a ciência. No segundo tópico, nós temos a ciência. A ciência, e aí eu vou trazer uma ideia geral, ó, dá uma olhadinha. O significado no dicionário Oxford, está aí na sua revista também. Vai dizer: a ciência é o corpo de conhecimentos sistematizados, adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias e fenômenos e fatos, e formulados metódica e racionalmente. Essa é a definição que o dicionário dá para a ciência. E aí eu quero trazer um outro ponto para nós que é super importante, que é o quê? A ciência... Lembra que quando nós falamos sobre fé, eu coloquei fé não como algo metafísico, que é algo metafísico, mas que não é apenas algo metafísico distante. Então a ciência, assim como isso, ela tem as suas categorias. E a ideia que a revista vai colocar para você é: qual ciência? Porque a ciência é um âmbito muito geral das coisas. E nós precisamos entender o quê? Que para nós conseguirmos trabalhar a ideia científica em contraste ou em confronto, ou até em simbiose com o que é a fé, nós precisamos compreender de qual ciência nós estamos falando. Porque senão fica algo muito abstrato. Por exemplo, ciências naturais, como eu disse no início, é alguma das lições que a gente vai trabalhar, porque é uma matéria específica da ciência, que sim, é um ramo específico da ciência, que sim, ataca a nossa fé na maioria das vezes, sendo utilizado por cientistas que querem fazer esse confronto. Mas nós precisamos sempre compreender de qual ciência. Qual ciência nós estamos falando? Ciência natural, ou é ciência psicológica, ou é ciência histórica. E a partir disso, termos
esse contexto para conseguirmos argumentar de igual para igual e não ficar uma coisa muito abstrata. Mas, se nós formos levar a ideias de ciência no geral, nós conseguimos compreender o quê? Dá uma olhadinha no segundo parágrafo desse segundo tópico. Ele vai dizer, ó, para sermos mais diretos, a ciência, e principalmente a natural, eu coloquei um parênteses aí, trabalha com evidências comprovadas, através da observação direta, experimentos controlados, análise estatística e muitos outros métodos. Assim, como vimos anteriormente, o contraste polarizado fé, razão e ciência se dá por um preconceito acadêmico, que entende o cristão como um indivíduo incapaz de observar evidências que, em tese, vão contra a sua fé. No tópico passado, você vai ver aí na sua lição, tem uma ideia específica que as pessoas colocam como uma condição sine qua non, de se a fé é crer em algo que nós não vemos e não tocamos, e a ciência é o estudo de coisas comprovadas, logo elas não podem conversar. Logo elas são excludentes, logo elas são inimigas. Isso não é verdade. Então ela não é essa condição sine qua non como a maioria das pessoas coloca. O que acontece? É que na maioria das vezes os acadêmicos ateus, eles utilizam dos conceitos científicos para combater a minha e a sua fé. Simplesmente porque ele não acredita naquilo. Então é muito fácil, e a gente vai falar no quarto tópico sobre isso, é muito fácil para eles que estão ali na complexidade das descobertas do universo, falar algo que a gente não entende no geral, e utilizar isso como um argumento fatídico, de que aquilo está correto. E isso não é verdade. Sendo assim, nós precisamos compreender o quê? Qual é maior? Ciência ou fé? Para nós, fé. Para nós é fé. Então, elas não estão em condições iguais. Não estão. Muito pelo contrário. Nós podemos ter fé em algo científico. Porque nós podemos ter fé de que foi daquela maneira que Deus criou algo específico. Porque nós não estávamos lá para assistir. Isso também é fé. Então, entre ambos, qual que está maior? A fé. A fé está bem maior. Não se há comparação entre elas. E aí, Jonas Madureira vai trazer uma frase bem legal. Dá uma olhadinha aí. Está no terceiro tópico. Ele vai dizer assim, ó. A razão não precisa, ou você pode colocar aqui a ciência também, tá? A razão não precisa morrer, só precisa dobrar os joelhos. A ideia central é o quê? Você pode ir utilizando metodologias científicas e a sua racionalidade exacerbada em muitas coisas, mas vai ter algum momento onde ela tem que parar. Por que ela tem que parar? Porque a partir de determinado momento ela não tem explicação. E aí o que ela precisa fazer? Dobrar os joelhos. Qual que é essa ideia de dobrar os joelhos? É a ideia de reconhecer que há algo maior do que ela. A ideia de a razão e a ciência reconhecer que há algo maior que foi criador dela. E isso é dobrar os joelhos, reconhecer que há um Deus humano, no sentido de pessoal, e um Deus humano no sentido de Jesus Cristo, sobre todo o céu e sobre toda a terra, sentado em um trono e que tem muito mais poder do que essas metodologias científicas que nós temos para descobrir algo. Então, quando nós vamos falar sobre ciência, nós vamos sim falar sobre uma ideia geral de metodologias científicas, artigos científicos, sobre observações e sobre como tudo isso ela é utilizado para descobertas dentro do nosso tempo. Só que elas não são um confronto à nossa fé. Pelo contrário, elas estão embaixo da nossa fé. Só descobrindo coisas, descobrindo aqui eu estou dizendo no sentido geral da palavra, tirar algo de cima, tirar um pano de cima, descobrindo coisas de que nós iríamos saber em algum momento. Por quê? Porque a maneira como o nosso Criador criou tudo a qual nós estamos vivendo aqui, tanto o universo como até a Terra e como até nós mesmos, que a gente até tem lições mais biológicas também aqui no meio das lições, apenas demonstra que quando eles descobrem, é só mais uma adoração ao nosso Deus. É só mais uma maneira de descobrir algo a qual o nosso Deus utilizou, método que o nosso Deus utilizou para nos trazer onde nós estamos. O terceiro tópico vai trazer o papel
da fé na ciência. Aqui, irmãos, eu tinha muitos pontos para trazer para esse terceiro tópico, professores, e eu escolhi dois que são bem importantes, que é, o primeiro dele é o papel da complementação, que a gente já está trabalhando isso nesses últimos dois tópicos, a ideia de que elas se complementam. A ciência e a fé são fontes profundas de significado humano. Elas oferecem perspectivas distintas e complementares sobre o mundo. A ciência explora como as coisas funcionam e o que acontece, enquanto a religião ou a nossa fé se concentra nos porquês e nos propósitos por trás desses fenômenos. Então, vamos sintetizar isso. A ideia é, enquanto a ciência descobre coisas, nós estamos preocupados sobre o propósito dessas coisas. Porque não é uma questão para nós sobre o que foi criado. Porque já foi, nós já cremos que é o Criador que criou. Então, nós olhamos por outro ângulo as coisas. E por isso que elas não se excluem, elas se complementam. Porque eles, ao invés de estar nos atacando, estão nos dando subsídio para a nossa fé. Descobrindo coisas que nós utilizaremos depois na ideia de propósito geral sobre aquilo que é a nossa fé e conseguiremos entender que aquilo que foi descoberto em nada nos aflige, pelo contrário. Ela só complementa o que nós temos de ideia sobre fé e sobre aquilo que nós vivemos sobre essa fé. O segundo papel, que é um papel também importante, é o papel da observação. E esse papel é muito importante. Por quê? Porque muito do que se traz sobre a ciência são observações. Então, se você reparar bem, a maioria das coisas que são utilizadas para atacar a fé dos seus alunos, professor, são conhecidos como teorias. Não são comprovadas ainda cientificamente. Como se cria essa teoria? É uma observação séria sobre algum assunto, onde vai se eliminando hipóteses dentro dessa observação, até chegar em algo que parece ser mais plausível, e aí eles fazem muitos estudos e observações em outras áreas, e quando se coloca tudo isso, eles criam-se essa teoria. É bem provável que aconteceu assim, mas não se consegue, bater o martelo e dizer. É assim que aconteceu. E aqui se traz outro ponto dessa diferenciação entre fé e ciência. Um não tem erro. O outro tem. É muito comum, e se você, professor, parar um pouquinho para dar uma pesquisada sobre a história científica, você vai perceber que muitas teorias científicas se demonstraram depois ineficazes. Se demonstraram depois que não era daquela forma. E aí outra teoria subjuga essa, é colocada acima dessa, para dizer, não, nós... Com o conhecimento que nós temos hoje, aquilo deixa de valer, o que vale agora é isso daqui. Então você percebe que ela vai se desenvolvendo e subjugando o que se ficou para trás, vai tirando a validade do que se ficou para trás. Por quê? Porque as observações vão mudando, e a partir do momento que essas observações vão mudando, as teorias que foram criadas antes, elas vão perdendo a validade. Isso não acontece na fé. A fé é um firme fundamento. Ela não tem essa sombra de variação a partir da época e era em que nós vivemos. Não tem. Então, a fé em Jesus Cristo, que o apóstolo Paulo vai demonstrar aos Coríntios, aos Gálatas, aos da igreja da Galácia, da igreja de Éfeso, ou independente, o contexto pode mudar. O contexto da época pode mudar. Mas a fé em Jesus Cristo, essa fé que nos molda e que nos faz outra pessoa através da ação do Espírito Santo dentro de nós, ela não muda. Isso é uma grande diferença entre fé e ciência também. Então nós vamos ter aí pensadores como Copérnico, Kepler, Newton, entre outros que nós vamos ver, principalmente na sua lição 9, que nós vamos colocar muitos pensadores cristãos e cientistas cristãos que foram muito importantes, demonstrando como esse papel da observação é muito importante dentro da ciência, que a maioria das teorias e da maioria das coisas que são criadas dentro dos conceitos científicos, elas iniciam ou elas se formam dentro da observação. E é isso que muitas das vezes nós precisamos compreender. Nós olhamos a observação como uma adoração a Deus.
Provavelmente você, professor, já parou em algum momento, e não precisa ser em uma praia específica, mas vamos colocar uma praia ou em uma chácara, olhando para a mata e olhando aquilo como uma adoração, uma epifania da criação de Deus. E você olha e fala, como isso aqui é lindo. Tem que ter algum criador em relação a isso. Provavelmente você já teve essa experiência. Essa experiência é uma experiência de observação. E essa mesma experiência é levada a níveis altos dentro da ciência. Só que a ideia deles é descobrir como as coisas aconteceram. E a nossa é adorar ao Criador de como ele fez essas coisas. Então elas não se excluem. Elas só se complementam na maioria das vezes. Por último, no quarto tópico, nós vamos ter... Nem sempre o seu professor está certo. E aqui eu trouxe um tema mais prático para você, professor, para não ficar nesses papéis teóricos também só na nossa lição, que é qual é essa ideia, então, de nem sempre o professor está certo. Eu coloquei o exemplo daquele filme Deus Não Está Morto, que ele é um filme com licença poética. Nem tudo que se coloca no filme geralmente se acontece dessa forma na academia. E assim também, nem todos os argumentos são taxativos, nem da parte do professor, como também na parte do aluno. Mas a gente também faz uma licença poética para tirar uma lição sobre aquilo um pensamento a partir daquilo que o filme trouxe para nós. Que é, quando o professor, ele vai, se eu não me engano, acho que na primeira palestra o aluno dá a palestra dele tentando provar a existência de Deus, e ele dá essa palestra sem ser interrompido. Na segunda, só no final que o professor faz um comentário. Na segunda ele é interrompido, e o professor dá um argumento a qual o aluno não concorda. E aí, quando o aluno não concorda, o professor fala assim, e presta atenção nisso, professor, que isso é muito importante. O professor fala assim, então você está dizendo que fulano de tal, que passou a vida estudando e descobriu determinada coisa, está errado. E o aluno do primeiro semestre de tal curso, que é você, está certo? Olha a pergunta do professor. Você percebe que é uma pergunta afrontosa, já diminuindo qualquer tipo de coisa ou qualquer tipo de argumento que esse aluno responderia? E aí a resposta do aluno é uma resposta muito interessante, que é algo como, não, o que eu estou dizendo é que o professor de filosofia está errado. E isso é muito importante. O que ele está dizendo? A observação em si não é errada, mas o que você faz com a observação está errado. Então, na maioria das vezes, como nós colocamos no início, o problema não está na observação científica que foi feita. Muito pelo contrário, é o que os cientistas e professores vão fazer com essa informação. Nietzsche, quando vai escrever os seus famosos livros, e um deles ele vai pegar aquele martelo e vai quebrar os joelhos e as pernas dos deuses, e na maioria das vezes ele vai colocar que esses deuses eles não conseguiriam, o martelo da razão dele destruiria tudo, e que esses deuses eles não conseguiriam se manter de pé. O que está acontecendo ali, irmãos? O que está acontecendo ali, professor? É um pensador pegando conceitos racionais, tentando entender o irracional, ou acima da racionalidade, que é Deus, e por não conseguir, querer destruí-lo. Então você percebe? É tentar compreender Deus sem ter o papel da fé. E isso não funciona. Isso não funciona. A compreensão de Deus sobre a nossa vida e a compreensão de Deus sobre quem nós somos, ela passa estritamente sobre a fé. Pela fé. Por quê? Porque se não for pela fé, nós não conseguimos... Se pela fé a gente já não consegue, professor Direito, nós não conseguimos compreender a complexidade da criação e muito menos do Criador. Então o que nós trazemos aqui é que, sim, o professor ele pode estar errado. E livros sobre isso, eu coloquei aqui alguns livros, né, sobre do Harari também, que é muito conhecido, Uma Breve História do Tempo, do Hawking. Eu coloquei alguns livros aqui como opções de dizer, o fato de eles serem famosos, o fato de eles serem usados como argumentos, o fato de eles serem usados como ataque, não quer dizer que eles estejam certos. O homem é falho, o homem é finito. E dentro dos seus argumentos, eles formulam argumentos que nem sempre são reais. Como, por exemplo, os argumentos científicos que muitas das vezes outras teorias são colocadas acima. Então, dentro disso, professores, e aí na lição você vai ter aí outros exemplos do Francis Collins, colocando,
a ciência evolui e se corrige, e entre outras fases, vai nos demonstrando que a ciência é algo finito, que pode ser corrigido, que na maioria das vezes é corrigido, e que ela não tem o poder de atacar algo que é infinito e que não pode ser corrigido, como é a nossa fé no Jesus Cristo ou na Bíblia, que é o tema da nossa próxima aula. Então, dentro desse contexto geral, a conclusão vai nos trazer assim, ó, crer também é pensar. A ciência e fé nem sempre precisam conversar, mas podem se complementar. Por que nem sempre precisam conversar? Porque se em algum momento isso for utilizado, os conceitos científicos para o ataque da nossa fé, nós ficamos com a fé e não com a ciência. Mas nós precisamos compreender de que ela não tem o poder em si mesma de atacar a nossa fé. Muito pelo contrário. Isso não quer dizer que elas não possam dialogar entre si. Vimos conceitos básicos da fé e da ciência. Por ora, importa entendermos que teorias ou evidências científicas não anulam a nossa fé. Então é uma lição introdutória. É uma lição apenas para demonstrar que elas não são excludentes e que elas são utilizadas para serem excludentes a partir do fenômeno que é professores querendo atacar a fé cristã dos alunos, que não era algo que sempre foi assim. Esse impacto iluminístico que nós tivemos dentro das nossas eras trouxe esse conceito racional de que nós precisamos sempre, e eu não vou dizer que nós não precisamos questionar a nossa fé, mas que nós precisamos atacar a nossa fé. E quando nós vamos olhar tanto para os argumentos bíblicos que nós vamos dar sobre toda a revista e também sobre os argumentos científicos utilizados por próprios cristãos cientistas, é que ela não é atacada. E que por mais que elas nem sempre dialoguem, elas se complementam na maioria das vezes, porque ou eles estão descobrindo algo que nós vamos adorar ao Criador de ter feito, complementação, ou eles estão observando algo que apenas vai demonstrar uma metodologia que nosso Deus utilizou para criar. E isso vai se ocorrer durante todas as nossas lições. Então, professor, leia bem a lição, grife ali tópicos que você acha importante e tenta e a sua missão, sua principal missão, é trazer isso numa linguagem acessível a seus jovens, demonstrando que eles não são guerrilheiros da fé. Deus não procura advogados, Deus procura testemunhas. Nós somos testemunhas de Deus sobre o que Ele fez e o que Ele pode fazer na vida de outras pessoas. Só que muitas das vezes a nossa fé é atacada mesmo nós sendo essas testemunhas. E nós temos argumentos para contrapor e não numa ideia de vencer debates, mas numa ideia de demonstrar, não, o meu Deus é muito maior do que isso que você está dizendo. Então essa é a sua missão, conseguir passar isso para os seus alunos. Durante as outras lições nós vamos trazer outros conceitos, outros pontos e também outros argumentos para defender, mas a priori fé e ciência. Precisamos escolher? Não. Mas se em algum momento elas se contraporem a partir de uma ideia de que um professor, um cientista está utilizando-as para fazer esse confronto, nós vamos ficar com a fé. Amém, irmãos? Então espero que a sua vida tenha sido abençoada. Professor, que você tenha uma ótima aula e que, por mais que essa revista vai trazer conceitos tanto teológicos quanto científicos, que você consiga se sentir impactado da grandeza do nosso Criador e da forma como Ele fez tudo a qual nós vivemos e a qual nós explicamos. E a partir disso, compreender de que elas não anulam a nossa fé, muito pelo contrário. Elas nos dão subsídio para a nossa fé ser mais firme, não ser uma fé, e aqui eu vou pedir licença à palavra, não ser uma fé idiota, não. Ela é uma fé pensante. É uma fé em um Deus muito maior do que os conceitos a qual as pessoas consigam descobrir e criar a partir de observações sobre aquilo que Ele já criou. Muito pelo contrário. Nosso Deus é muito maior que isso. Que Deus abençoe você e até a próxima semana.